Muito bem, gente, são 5h50. E olha, girando o assunto por aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido neste momento em Washington com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mais cedo, ele teve um encontro com o senador Bernie Sanders e com deputados do Partido Democrata. A proteção aos direitos democráticos no Brasil e nos Estados Unidos e a cooperação americana na conservação da floresta amazônica foram os dois principais tópicos desse encontro. Numa conversa com a imprensa, o senador Bernie Sanders afirmou: a forma como lidamos com a internet e com a desinformação é uma questão importante tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Piperno, como é que você vê essa reunião de Lula com Joe Biden e esse encontro com Bernie Sanders, que é de uma ala absolutamente extremada do Partido Democrata? Bernie Sanders, para quem não conhece, foi pré-candidato a presidente nas duas últimas eleições, perdeu a primeira lá para Hillary Clinton, isso aí dentro do Partido Democrata, a última mais recente para Joe Biden. É uma figura icônica da ala mais à esquerda do partido, o que significa também que ele não vai ser presidente dos Estados Unidos nunca. Mas ele foi alguém que apoiou o Lula, inclusive no momento da prisão, mandou mensagens, enfim, e organizou, inclusive, lá apoios de muitos parlamentares americanos ao então ex-presidente detido em Curitiba. Agora, então, essa foi a parte simbólica da viagem. Aí, em seguida, então, houve, e agora ocorre nesse momento, um encontro que, de fato, interessa com o presidente Biden. A pauta é ampla. Hoje, inclusive, o pessoal da Anshan acabou disponibilizando, que é uma Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, disponibilizou um documento que foi inclusive entregue aí a figuras do governo, apontando 3 eixos daquilo que eles entendem ser muito importantes da relação Brasil-Estados Unidos e que deveriam ser tratados nesse encontro, que é a questão de ambiente e clima, fortalecimento produtivo, comércio e investimentos, lembrando que a corrente comercial entre os dois países em 2022 foi de 88 bilhões de dólares. Os Estados Unidos certamente gostariam que o Brasil engrossasse o apoio explícito à Ucrânia, inclusive mandando munições para lá. O Brasil vai negar isso, o Brasil vai manter a posição de neutralidade adotada, inclusive, já no governo Bolsonaro, e o Brasil espera ansiosamente, então, e John Kerry vai anunciar isso nos próximos dias, investimentos no Fundo Amazônia, que inclusive ajudaria até mesmo a socorrer as populações Yanomamis. E olha, nesse momento, Lula acaba de chegar, inclusive, à Casa Branca para essa reunião com o presidente americano Joe Biden. E hoje, numa entrevista um pouco mais cedo, meu querido Serrão, Lula disse o seguinte, que se ele fizesse o mesmo discurso que Joe Biden faz nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele seria chamado de comunista. Já pensou se isso acontecesse, Lula? Pois é, ontem até chamei a atenção. Não faça o mesmo discurso que Joe Biden está fazendo lá, porque não está agradando. O desgaste imenso de Joe Biden com a oposição republicana coloca em risco a governabilidade dele por lá. A próxima eleição vem aí de novo Donald Trump com muita possibilidade eleitoral. O desgaste de imagem do Joe Biden é gigantesco, apanha demais dos republicanos, porque não por todas as bobagens que ele esteja fazendo, não só por isso, mas principalmente pelo que ele fala. Biden tem adotado um discurso que é totalmente fora do eixo da linha conservadora constitutiva da nação norte-americana. É papo de lacração, é discurso sexista, é discurso que não tem nada a ver, discurso de gênero, nada tem a ver com a linha da nação norte-americana. Então, isso causa desgaste. Então, Lula não deve copiar esse tipo de discurso, que aqui no Brasil isso também não vai pegar, não vai ser bem visto. A eleição passada mostrou a ineficácia desse tipo de discurso. O Lula ganhou, mas o discurso conservador no Brasil continua altamente sólido. Então, não é ele que vai chegar aqui e querer reinventar a roda, imitando erradamente o que o presidente americano está fazendo. Então, nesse ponto, Lula está certíssimo. Não, senhor, como é que você vê esse encontro de agora? Quais as principais expectativas aí?
A principal expectativa do presidente Lula é firmar um relacionamento e começar a ganhar dinheiro para o Fundo da Amazônia. Por isso que ele levou a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, para falar que o Brasil é amiguinho do meio ambiente, que defende a floresta amazônica, que tem políticas de defesa do nosso meio ambiente. Isso tudo no discurso muito bonito. Falta só colocar em prática. A ministra Marina Silva está falando por aí que agora o Ministério do Meio Ambiente é um ministério de políticas transversais aos outros ministérios. Então, tudo que a Fazenda for fazer tem que considerar meio ambiente. Tudo que a educação for fazer tem que considerar meio ambiente, que é e assim por diante. Todos os outros 37 ministérios, né? Que são Ou seja, ela é a superministra do Brasil, né? Só que só no discurso, Serrão. Por quê? O gasoduto, para ser financiado pelo BNDES na Argentina, é de gás que não é amigo do meio ambiente, não, é gás poluente. Então, no discurso muito bonito, chegar lá nos Estados Unidos, aqui, ó, somos comprometidos com o verde, somos comprometidos com direitos humanos. Está aqui nossa ministra Aniele Franco também, que é a ministra da diversidade racial, né? Enfim, um discurso muito bonito. Na prática, meu amigo, é igual a posse lá do dia 1º, que subiu a rampa, pessoa com deficiência, pessoas dos povos originários, pessoas com maior representatividade da nossa sociedade. Só que só subindo a rampa, porque no evento não tinha nem acessibilidade. Pessoas com cadeiras de roda ficaram do lado de fora. No discurso, muito bonito. Se não tiver na essência, na prática, isso se chama hipocrisia. Piperno, você me pediu, por favor? Não, sim, duas coisas. Em relação à ministra Marina Silva, ela já tem um primeiro troféu a mostrar, né? Hoje saiu o índice de queda do nível de desmatamento do Brasil no mês de janeiro, comparado a janeiro do ano passado, né? A queda foi expressiva, de mais de 60%. Em relação ao presidente Biden, não podemos ignorar que o presidente Biden, muito criticado, né? Recebeu até alguns apelidos um tanto idiotas aí, e quando foi disputar as eleições do ano passado, as midterms, muitos analistas políticos, especialmente os mais conservadores, apostavam em uma derrota avassaladora, vexatória e vergonhosa de Biden, o que abriria, obviamente, caminho até para o retorno de Donald Trump daqui a 2 anos. E o que aconteceu? Biden, por incrível que pareça, olha só, né, esse senhor aí com cara de sono, às vezes, alcançou os melhores resultados que um presidente teve em eleições midterms nos últimos 40 anos. Ele manteve a maioria no Senado e até ampliou em um senador e perdeu de muito pouco na Câmara. Então, ou seja, está vivíssimo no jogo, sim. O resultado dele nessas eleições foi muito melhor do que Trump, Obama, Clinton, enfim, todos os últimos. E mais, né? Há muitos setores americanos que já não apostam mais em Donald Trump. Já falam no governador da Flórida, Ron DeSantis, né? Então, o jogo entre os republicanos ainda vai ser jogado. Nelson, por favor. Nossa, eu queria falar. Em um mês a gente diminuiu 60% de desmatamento. É esse o número, Piper? Comparado a janeiro do ano passado. Gente, quando o milagre é muito grande, a gente tem que desconfiar. Porque agora tem fiscalização. Não, agora... tem lá entre os índios, ou seja, né, em 4 anos não houve um presidente... Vocês acreditam que um país de proporções continentais, que tem desmatamento em todo lugar, vai diminuir 60% esse é o discurso de um ano para o outro? Direita que não se sustenta em dados. Você sabe que boa parte das pessoas que fazem esses números, esses indicativos, são ONGs que recebem dinheiro do governo. Não. Você sabe, né? Não, conta mentira. Esses dados são do INPE, né? São do INPE. Nesse ritmo, Luiz Inácio Lula da Silva vai ser canonizado em vida. O santo brasileiro salvador da Amazônia. Genial. Até porque lá agora tem fiscalização. Tem. Até mesmo em reserva indígena. Tudo mudou. Antes não tinha. Antes os corruptos estavam lá.